Sejam todos muito bem-vindos a mais um treinamento da A3 Treinamentos. O meu nome é professor Fernando e hoje, pessoal, nós iniciaremos aqui o treinamento de rastreabilidade de produto. Então, a nossa ideia aqui é passar para vocês alguns conhecimentos gerais sobre rastreabilidade do produto, para que vocês entendam o que é a rastreabilidade e como ela funciona na prática, no dia a dia das empresas aí, das indústrias, tá certo? Nosso objetivo é falar aí de uma forma bastante geral a respeito desse assunto, nós não teremos aí oportunidade de fazer um aprofundamento muito grande, mas a gente espera dar para vocês aí um conjunto grande de elementos para que vocês entendam, um pouco a respeito desse assunto e a identificar ali no dia a dia da empresa de vocês o que é a rastreabilidade, como é que ela se comporta ali, no dia a dia, as atividades que estão associadas com elas, tá? Então vocês vão ver aí, a gente vai falar sobre código de barras, sobre QR Codes e coisas do gênero que hoje são muito comuns aí na rastreabilidade dos produtos aí das indústrias de uma forma geral, tá certo? Falar um pouquinho aqui sobre o professor, só para vocês me conhecerem um pouquinho. Então, meu nome é professor Fernando Lima Lopes, eu sou mestre aí em Ciências Econômicas pela PUC São Paulo, fiz também a Universidade Mackenzie aí antes de passar pelo mestrado na PUC, tá? Sou certificado Master Black Belt pela Cristina Werkman, tá? E mais de 18 anos aí de experiência na indústria automotiva, passei por diversas áreas dentro da empresa, de empresas automotivas, tá? E a gente está aí mais de 12 anos trabalhando com qualidade, trabalhando com Six Sigma, bastante conhecimento aí nas áreas que estão associadas a esses temas, tá certo? Também aí a gente tem uma experiência internacional, participando aí de concursos da American Society for Quality, então chegamos aí à final do Team Excellence Awards em 2009 e por fim aí também passamos pela área de gestão de pessoas e de IHS, que é a parte de meio ambiente, saúde e segurança, tá certo? Então, espero poder contribuir aqui com vocês um pouquinho ao longo desse conteúdo, deixando também meu e-mail para contato, tá? Caso vocês queiram mandar dúvidas, além da ferramenta aí, da própria plataforma que vocês estão acessando, também tem o meu e-mail aqui, é o profernandofll@gmail.com, tá certo? Fico à disposição de vocês aí, caso surja alguma dúvida ao longo deste treinamento, tá certo? Muito bem, vamos lá então, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho sobre o que nós estudaremos nesse treinamento. Então, o nosso conteúdo ele está dividido aí em 5 partes principais. Primeiro, que é o que nós vamos falar aqui nessa aula, tá? Os objetivos gerais do estudo, nós vamos fazer aí uma breve introdução ao tema que nós vamos trabalhar aqui, só para passar uma visão geral daquilo que nós estudaremos ao longo do treinamento. Depois, o segundo módulo, nós vamos fazer uma introdução à parte específica da rastreabilidade do produto, então explicar aí um pouquinho o que é a rastreabilidade, por que ela existe, quais são os benefícios gerais aí relacionados a isso. Depois nós vamos aprofundar o estudo da rastreabilidade com aplicações e cada uma delas, quais são as suas vantagens e desvantagens, tá? Então a gente vai falar aí basicamente de algumas tecnologias que estão associadas à rastreabilidade do produto, como que elas funcionam de uma forma bem geral e no que elas ajudam as empresas, tá? E por fim falaremos aí de componentes de um sistema de rastreabilidade, explicar um pouquinho o que está envolto aí na rastreabilidade do produto para que vocês entendam na prática como é que isso funciona. Por fim, faremos as nossas considerações finais, tá certo? Muito bem, então falando aqui um pouquinho sobre os nossos objetivos gerais de estudo, tá, pessoal? Vamos falar aqui nesse treinamento, basicamente uma abordagem aí bem geral, tá? Então não é o nosso objetivo aqui esgotar o tema de nenhuma forma, mas sim falar um pouco, fazer uma primeira abordagem. Então aqui o nosso sentido vai ser muito mais generalista, para conhecer um pouco sobre o que é a chamada rastreabilidade de produtos, tá? Então o que isso é e como é que funciona na prática. Então, além de comentar aí sobre o que é a rastreabilidade, nós buscaremos também compreender o porquê que as organizações empresariais se preocupam com esse tema, Por que precisa rastrear o produto, Você já parou para se questionar a esse respeito, existe alguma motivação, alguma necessidade específica para fazer a rastreabilidade no produto? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo do treinamento.
Depois, a importância aí da rastreabilidade, que a gente vai defender aí, que vai muito além do que um mero desejo da empresa, mas que hoje em dia já se tornou aí, né, em alguns casos, inclusive, uma obrigação legal. Então, a gente tem aí necessidades legais para que as empresas façam a rastreabilidade dos produtos. Nós vamos ver aí, inclusive, alguns exemplos aí a respeito disso, tá? E por fim, também, a gente trata a rastreabilidade como um aspecto estratégico para os resultados da empresa, já que ela proporciona para a empresa também uma melhoria ali na sua gestão, né? Conhecendo melhor aonde estão os seus produtos, quais são os volumes de produtos, aonde eles estão dispostos, e isso ajuda também na questão do gerenciamento da produção aí e do seu planejamento, tá certo? Então nós vamos explorar depois aí os benefícios gerais da rastreabilidade para os sistemas da qualidade e, né, também nós vamos falar sobre rastreabilidade e segurança para o consumidor, tá? Que é um outro objetivo importante aí da rastreabilidade do produto, que é assegurar que os produtos que chegam até o consumidor, eles estejam conformes, né? E caso algum problema aconteça, a empresa conseguir também fazer o caminho inverso e identificar aí a origem e quais outros produtos podem representar riscos para o consumidor, tá certo? Trataremos aí de alguns métodos de rastreabilidade de produção e do papel essencial que os colaboradores de uma organização desempenham para um sistema eficaz de rastreabilidade. Afinal de contas, né, pessoal, as atividades que estão associadas à rastreabilidade são executadas pelos colaboradores da empresa e, né, por isso a gente diz que o sucesso da rastreabilidade do produto está intimamente ligada com a participação dos colaboradores. O nosso objetivo principal, então, será aí apresentar a importância da rastreabilidade para a organização, para os órgãos reguladores, então aí, né, entidades que fazem a regulamentação de atividades industriais ou mesmo de segmentos específicos de mercado, tá? Para os consumidores e para a sociedade em geral. Afinal de contas, como nós vamos ver, tá? A rastreabilidade, ela visa aí, né, acima de tudo, a segurança do consumidor, tá certo? Muito bem, vamos lá então falar um pouquinho mais. Então, ao final desse nosso treinamento, nós esperamos que o aluno seja capaz então de cumprir com os seguintes objetivos de aprendizagem. Olha lá. Então, que ele possa então compreender o que é a rastreabilidade de produção, discorrer, ou seja, comentar sobre a importância da rastreabilidade para uma empresa e os seus consumidores, conhecer os aspectos mais gerais que envolvem um sistema de rastreabilidade, entender sobre o que são sistemas de rastreabilidade eficazes, tá? Então não basta apenas rastrear, ele precisa ser absolutamente eficaz, né? No sentido de ser preciso, de ser correto, tá? Saber como contribuir, para a implementação e manutenção de um sistema de rastreabilidade de produção. Depois, relacionar o sistema de rastreabilidade com algumas obrigações legais associadas ao segmento de atuação da empresa. Tratar aí os benefícios de um sistema de rastreabilidade, né, de produto para o chamado aí SGQ, né, Sistema de Gestão da Qualidade, e, por fim, testar aí os conhecimentos sobre o tema em uma provinha de conclusão de curso que nós teremos aí ao final do conteúdo, tá certo? Então, estes são os nossos objetivos de aprendizagem, pessoal, e na próxima aula, então, a gente passa de fato a tratar sobre o tema, tá certo? Eu fico por aqui, vejo vocês na próxima aula, um grande abraço e até lá!